Já vimos que o pecado tem domínio não somente sobre a raça humana em geral, mas sim sobre toda a alma individual. Agora vamos considerar se perdemos a liberdade completa e se qualquer partícula dela ainda sobrou, que utilidade ela tem para nós. Para guardar-nos de todos os erros, prestemos atenção aos perigos que assaltam essa questão de ambos os lados. Se um homem é informado que perdeu todo o senso daquilo que é justo, imediatamente faz disso uma desculpa para a preguiça. E porque não possui forças próprias para praticar a justiça, trata o assunto inteiro com indiferença. Por outro lado, o homem não pode arrogar a si mesmo um só átomo de justiça sem furtar Deus da sua honra e expor seu perigo de cair por vã confiança. Se não quisermos naufragar em qualquer uma dessas rochas, devemos sustentar o seguinte rumo. Devemos aprender que perdemos toda a bondade e, ao mesmo tempo, a aspirar à bondade da qual estamos destituídos e à liberdade que perdemos. É a opinião universal dos filósofos que os poderes da razão são suficientes para o governo da mente humana e que a vontade que está sujeita à razão realmente é atiçada pelos sentidos à prática do mal. Mas tem tanta liberdade de escolha que nada pode impedi-la de seguir os ditames da razão em todas as coisas. Entre os escritores eclesiásticos, embora todos reconheçam que a razão humana, embora tenha sido gravemente danificada pelo pecado e que a vontade é poderosamente assediada por concupiscências malignas, no entanto, muitos se inclinam demasiadamente ao ponto de vista dos filósofos. Asseveram que a verdade do homem está livre, não porque ele pode exercer a livre escolha entre o bem e o mal, mas porque comete o mal pela sua vontade e não por constrangimento. Muito bem, mas por que dignificar uma coisa tão pequena com um título tão orgulhoso? Uma liberdade esplêndida, de fato, se o homem não está constrangido a ser escravo do pecado, mas sua vontade é presa por seus grilhões. Odeio contendas acerca de palavras que cansam a igreja sem propósito algum, mas penso que devemos precaver-nos rigorosamente contra o emprego de palavras que operam um erro pernicioso. Quando somos informados que o homem possui o livre-arbítrio, quem não entende imediatamente que isso quer dizer que o homem é mestre da sua própria vontade e mente, e que tem poder em si mesmo para dirigir seu curso ou para o bem ou para o mal? Na verdade, a mente humana está tão disposta a receber a falsidade que mais facilmente ingere o erro de uma só palavra do que a verdade de um longo discurso. De modo geral, se alguém resolver fazer uso do termo a liberdade da vontade, sem subentender erro com isso, não discutirei com ele, mas devido pensar que não pode ser retido sem grande perigo e que seria de grande vantagem para a igreja evitá-lo totalmente, eu mesmo prefiro não usá-lo e recomendo a outros, se pedirem meu conselho, a seguir o meu exemplo. Nesta altura, digo outra vez que aquele que está mais humilhado e alarmado pela consciência da sua própria miséria e vergonha faz mais progresso no conhecimento de si mesmo. Não há perigo de superestimar nossa própria pobreza, se somente aprendemos que devemos procurar em Deus o suprimento das nossas necessidades. Mas não podemos arrogar a nós mesmos a mínima coisa que não nos pertence, sem nos arruinar por vã confiança e sem roubar Deus da sua honra. Sempre que sentirmos um desejo de reivindicar qualquer bondade como nossa própria, tenhamos certeza que o pensamento foi sugerido por aquele que disse aos nossos primeiros pais: sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E rejeitemos tal conselho diabólico, a não ser que realmente estejamos dispostos a aceitar o conselho de um inimigo. Certamente é agradável ter bondade suficiente para nos justificar em confiar em nós mesmos, mas podemos ser impedidos de semelhante vã confiança por muitas passagens importantes na palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam em sua misericórdia. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jeremias 17:5, Salmo 147:10, Isaías 40, versículo 29. Lembremos-nos também de promessas tais como as seguintes: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44:3. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55:1. Expressões estas que testificam que ninguém tem licença de desfrutar da misericórdia de Deus, senão aqueles que são humilhados pela consciência da sua própria pobreza.
Sempre fiquei muito satisfeito com aquele ditado de Crisóstomo: o alicerce da nossa filosofia é a humildade. E ainda mais satisfeito com o de Agostinho, quando certo orador foi perguntado qual era o requisito mais importante para um orador eloquente, respondeu: uma boa entrega. E depois disso, uma boa entrega. E em terceiro lugar, uma boa entrega. Assim, se me perguntas qual o requisito mais importante para um cristão verdadeiro, respondo: primeiramente, a humildade. Em segundo lugar, a humildade. E em terceiro, a humildade. Concordo com um ditado bem conhecido, precedente de Agostinho, que diz: na queda, os dons naturais do homem foram corrompidos, enquanto os seus dons sobrenaturais foram inteiramente perdidos. Entre esses últimos estão o amor a Deus, o amor ao próximo e o desejo por santidade e justiça. Cristo os restaura para nós e, portanto, corretamente os consideramos sobrenaturais. Daí concluirmos que foram perdidos na queda. Perdemos também a mente sadia e o coração reto, e assim foram corrompidos nossos dons naturais. O poder de raciocínio mediante o qual o homem discerne entre o bem e o mal, e pelo qual exerce o entendimento e o bom juízo, é dom natural, e, portanto, não poderia ser totalmente destruído, mas foi em parte enfraquecido e em parte viciado, de modo que dele nada resta, senão uma ruína desagradável à vista. A escravidão da vontade humana, João Calvino, 1509-1564.